Foi. Pode se apresentar, Guilherme, fazendo um favor para a gente começar esse bate-papo? Perfeito. Boa tarde a todas e todos, né? Meu nome é Guilherme Ottoni. Eu sou graduado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Estou terminando meu mestrado agora também pela mesma instituição dentro da área de História Medieval. Eu também sou professor de História para sexta série, no ensino fundamental, né? E atualmente, nos últimos 4 anos, na verdade, eu venho trabalhando com os usos políticos do passado medieval, assim também como as possibilidades e os problemas que a área da história pública pode trazer para o debate desse tema. A gente vai iniciar a conversa, então eu vou colocar uma primeira pergunta aí para pensar as questões que eu acho importante, e realmente muito interessante essa perspectiva de pensar a Idade Média, como ela vem sendo utilizada, né? Então eu queria te perguntar, a primeira pergunta, o que você entende por história pública especificamente? Então, definir inicialmente o que é história pública é sempre um problema, porque não existe um consenso de fato sobre o que ela é, né? Algumas pessoas, alguns autores ou autoras vão te falar que a história pública ela é uma possibilidade de inserção dos profissionais da história em outras áreas que não a academia ou a sala de aula. Então seriam os trabalhos em museus, os trabalhos em arquivos, os trabalhos com consultoria para produção midiática. Algumas outras pessoas vão te falar que a história pública ela é academicamente uma área de estudo das possibilidades da história fora da academia também, ou seja, como que a gente é capaz de estudar o consumo de história e a forma com a qual a história passa a ser vista pelas pessoas que não estão academicamente inseridas, certo? Eu gosto mais dessa perspectiva porque a parte do profissional ela acontece também, mas a gente sabe que na realidade brasileira historiador não tem emprego nem dentro da sala de aula convencionalmente, quem dirá fora dela, né? Então eu acho que para a gente poder pensar academicamente como se trabalhar com a história pública, poder pensar nos desdobramentos dela para o próprio público é muito interessante. Eu acho que eu definiria ela dessa forma. Seria mais um ramo da historiografia em desenvolvimento que busca tangenciar o grande público, né, nesse sentido especificamente, né? Sim. Tentar Isso, entender. isso Pera. reflete também nessas obras que vêm sendo produzidas aí, que tem um pseudo contexto histórico, né, como esses guias politicamente corretos, 1888, esses vários trabalhos aí de pesquisadores na área de história, mas que não são historiadores, né? Sim. Mas é legal porque a história pública, ela também, nos últimos anos, especialmente até onde eu me lembro, né? No Public History, da Faye Sayer, que é um excelente livro para se entender como é que a história pública funciona, tanto teoricamente quanto na prática no exterior, ela fala justamente que um dos pontos centrais da história pública é compreender a história não como um produto dos historiadores, mas sim como um produto do mundo, como um produto das pessoas. Todas as pessoas, independentemente do que elas façam e de quem elas sejam, elas produzem história de alguma forma. Elas têm uma dinâmica historiográfica ali que é pertinente à própria existência delas. Então, se todas as pessoas produzem essa história, a história pública também tem que levar em conta a existência dessas pessoas para conseguir existir. Então, eu acho que a beleza e ao mesmo tempo o problema dessa área está justamente na ideia de que ao mesmo tempo que a gente tem que fazer uma análise criteriosa de como que a história é utilizada para produções que visam exclusivamente o consumo rápido, o lucro, o compartilhamento massivo, ela também tem que analisar tanto as possibilidades de inserção dos historiadores dentro desses trabalhos, assim também como o próprio engajamento e o porquê das pessoas estarem consumindo isso, não levando em conta que as pessoas são seres acríticos que simplesmente consomem as coisas porque é colocado que elas precisam consumir. Sabe aquela lógica de estar na televisão, eu vou assistir sem pensar? Não é o caso. A gente sabe que todo mundo assiste as coisas e tem opiniões. E a história pública, eu acho que ela leva isso em conta na hora de propor o que ela propõe como análise, sabe? Levar em conta que as pessoas produzem a história, as pessoas elas
criticam também a história, elas criticam as coisas, elas criticam o que elas consomem, elas podem gostar, elas podem não gostar. Então eu acho que também é essencial sempre levar em conta que as pessoas elas produzem história e que é essencial para a história pública entender como que as pessoas veem, porque a história ela não pode ser construída só pelos historiadores. A história ela também precisa ser construída pelas pessoas. Entendi. Já passando para a segunda pergunta, que vai mais de encontro aí com o que você vem estudando, o que você vem pesquisando, né? Principalmente os trabalhos que a gente produziu junto. Então é interessante pensar algumas, tipo, ele propõe outra questão, né? Como você pensa a relação do medievalismo com a história pública? Então, é uma questão interessante, porque o que acontece? A gente tem que levar em conta que o medievalismo ele é o estudo das representações no medievo. E representações eu digo de uma forma bem ampla mesmo. Tudo que supostamente, inicialmente falando, né? Por enquanto eu não vou me aprofundar nos outros problemas. Mas inicialmente, todas as representações que envolvem a Idade Média e posteriormente são estudadas se caracterizariam dentro do espectro de estudos do medievalismo. Então, por exemplo, se eu analisar a influência da temática de alguma coisa medieval em quadros produzidos no século XVIII, certo? Eu vou estar fazendo um estudo que é medievalista, porque eu não vou estar estudando os estudos medievais por si só, eu não vou estar fundado nas fontes da Idade Média. Eu estou analisando a influência do medievo em um tempo completamente diferente, como que ele foi entendido, como que ele foi apropriado e como que ele foi reproduzido, certo? Uhum. E normalmente o medievalismo, né, como ele trata de representações, normalmente ele também, perdão, normalmente ele também traz elementos do tempo no qual ele é produzido, certo? Então o medievalismo que a gente pode falar inicialmente sobre ele é que ele sempre vai ser uma mistura, entre muitas aspas, de elementos medievais com elementos dos quais as pessoas estavam se questionando na época e acharam de bom tom colocar naquela obra, certo? Sim. Então, tem um caso, deixa eu ver se eu consigo lembrar exatamente dele, que é que no começo ali da era napoleônica, mais especificamente, teve uma peça de teatro sobre os cavaleiros, sobre a queda dos cavaleiros templários. E inicialmente as pessoas estavam um pouco com o pé atrás porque ainda estava naquela fase de os templários eles eram traidores, por assim dizer, e a queima deles na fogueira foi simplesmente o fim de qualquer interesse que as pessoas católicas da fé cristã poderiam ter por aquele grupo. Só que aí, com a autorização dessa peça de teatro, que acho que, salvo engano, era sobre o Jacques de Molay, retornou-se um novo interesse sobre a ideia dos templários e, consequentemente, também era uma peça que trazia muitos questionamentos sobre a França da época, a necessidade da dominação napoleônica por outros países, a necessidade da expansão territorial, a necessidade da fé como uma forma de manutenção do espírito em tempos de crise, de guerra e de conflito, por assim dizer. Então eu acho que o medievalismo ele serve justamente para poder pegar questões do presente e jogar elas num pano de fundo medieval para poder, num processo muito difícil, talvez a partir do momento que você representa algo do seu tempo num tempo que não é seu, talvez isso traga uma metáfora diferente, uma compreensão elevada, formas diferentes, prismas diferentes para se analisar o mesmo problema, sabe? Mas, dito isso, né, trazendo a questão da história pública. Como eu disse mais cedo, a história pública ela analisa muito bem a ideia do consumo, ela analisa muito bem a produção de história por pessoas não acadêmicas, e eu acho que o medievalismo, partindo inclusive desse princípio que eu coloquei da peça de teatro, a história pública ela se torna
uma metodologia analítica, talvez, muito interessante para analisar fenômenos que trazem elementos históricos de forma muito gritante, mas que não necessariamente são produzidos por profissionais acadêmicos. Então, ao mesmo tempo que a gente é capaz de conseguir olhar por um prisma diferente essas produções, que não é necessariamente aquele de, nossa, isso aí não tem nada de história, isso aí, que livro que isso aí usou para poder fazer essa peça de teatro, sabe? É tentar analisar a compreensão pública sobre o passado medieval, analisar a compreensão pública sobre as interpretações do passado medieval que são correntes na nossa cabeça e na nossa cultura, e tentar trazer isso para uma ótica de isso não é um problema. Sabe, as representações do passado medieval, elas não são um problema. Elas são uma forma de expressão cultural, popular, que vem ganhando cada vez mais força nos últimos anos e ela precisa ser levada a sério. E eu acho que o importante também da história pública para mim é porque ela leva a mídia a sério, sabe? Existe um interesse e um respeito muito grande da história pública atualmente em relação aos filmes, em relação às séries de streaming, em relação aos jogos, em representação a peças de teatro, em relação a tudo que a academia mais tradicional enraizou nos últimos anos de que não tinha nada de acadêmico, que não tinha nada de culto. A gente sabe que, na verdade, é cultura. A gente sabe que aquilo ali pode ser usado como fonte. A gente sabe que todos esses elementos culturais, eles servem e são de gigante importância para a gente conseguir analisar a realidade que a gente vive. Então eu acho que a relação é essa, sabe? Basicamente, os aspectos do medievalismo aí seria uma representação da Idade Média posterior ao período medieval, né? Isso. Isso podendo tangenciar as mais diversas áreas, né? Desde a área cultural, da área educacional e propriamente esses discursos nacionais aí, né? Sim. Eu acho que entra em muitos pontos que são importantes que da gente pensar como esse nacionalismo vai utilizar desse passado medieval, como que se tem uma construção desse passado medieval através do nacionalismo. Eu acho que são pontos bastante importantes em pensar nessa relação entre história pública e a concepção da Idade Média especificamente, né? Sim. Aí a gente já vai de encontro com a terceira pergunta, né? Que eu ia pedir para você apresentar as diferenças entre as categorias de compreensão da Idade Média, né? O medievalismo, né? O medievalismo e o estudo da Idade Média propriamente, né? Que são aquelas pessoas que vão estar trabalhando a Idade Média com fontes do período, documentação do período medieval especificamente. Sim. Então, primeiro eu vou falar do medievalismo e dos estudos medievais, porque o neomedievalismo ele merece, porque ele é um problema por si só, né? Como eu Sim. falei mais cedo, o medievalismo ele é o estudo das representações medievais, como um todo. Os estudos da Idade Média, os estudos medievais, eles basicamente se utilizam de fontes medievais propriamente ditas para poder fazer a interpretação e a construção da narrativa sobre o problema no qual você está trabalhando. Então, por exemplo, uma fonte, uma carta entre senhores do século XII, do século XI. Se eu vou estudar aquilo ali para tentar caracterizar como que eram as relações de poder no interior da Espanha, no interior da França, eu estou fazendo um trabalho de estudos medievais. Eu estou pegando a fonte medieval e estou analisando o período medieval com os questionamentos que eu tenho no presente. Certo? E o neomedievalismo, ele é um problema mais grave. Por quê? O neomedievalismo ele também constitui representações, um estudo de representações do passado medieval. Mas, ao mesmo tempo, não são representações do passado medieval. São representações que eu chamo de medievalescas. Ah, mas o que seriam medievalescas? Então, seriam representações, essa é a análise que eu faço, né? Seriam representações que usam a Idade Média e os elementos mais característicos, por assim dizer, desse período, para poder colocar de pano de fundo para as tramas uma caracterização que para ele seria mais interessante. Então vamos lá.
exemplos de coisas assim que claramente a gente pode colocar dentro desse espectro neomedievalista. Game of Thrones. Talvez eu possa ser profundamente criticado por falar isso, né? Mas Game of Thrones pega aquela temática medievalesca para poder fazer a série, e muita gente, queiram ou não, acredita que o passado medieval foi de fato aquilo ali. Um passado medieval de sangue, de guerra, de destruição, de porra, não fui com a sua cara, desculpa o palavrão, não fui com a sua cara, passa ele a espada, sabe? Ô, como assim você me traiu? Não, então é uma guerra com a sua família. Ah, é dragão. Ah, é mágica. Ah, é o que acho que é o Tsvetan Todorov, ele chamaria de maravilhoso. A ideia do maravilhoso, sabe? É a gente projetar num tempo e projetar num espaço tudo aquilo que a gente acha muito interessante, mas que supostamente não caberia no nosso mundo, sabe? Então, para mim, o elemento central do neomedievalismo é justamente essa ideia do fantástico, essa ideia do maravilhoso, essa ideia de usar o passado medieval para transpor tudo aquilo que eu gostaria ou que eu não gostaria que existisse na minha vida e no mundo contemporâneo para um tempo mágico no qual tudo é possível acontecer. Então, por que que todo filme medieval tem sempre a temática da magia, tem a temática do dragão, tem a temática da capa, da espada, do cavalo, da princesa, do rei, sabe? Esses elementos é os que a gente colocaria, que eu colocaria pelo menos, como os topóis da Idade Média, sabe? São os lugares comuns na literatura que, se você estiver falando da Idade Média de forma literária, de novo, mas não colocar esses temas, você não está falando de Idade Média, você está falando de qualquer outra coisa, certo? E eu acho que o neomedievalismo também, ele se caracteriza muito, e aí também eu vou pegar esse espaço para fazer uma crítica, né? A uma representação do passado medieval que, quando se esforça para poder falar sobre o passado medieval, ainda faz, trazendo elementos que servem justamente para poder justificar preconceitos, para poder justificar certas ideias pré-construídas em relação ao que teria sido versus o que foi de fato o medievo, né? Que a historiografia ela já quebrou, mas que se mantém corrente na cultura. E aí volta para a questão do medievalismo também. Por que que ele é um neo em relação ao medievalismo convencional? Ele é um neo porque o neomedievalismo ele é um fenômeno do final do século XX, e exclusivamente até agora do século XXI. Então, por mais que esse conceito ele tenha sido criado pelo Humberto Eco ali nos idos de 84, salvo engano, na primeira edição de Viagem na Realidade Cotidiana, ainda assim, quando o Humberto Eco ele pressupôs a ideia do neomedievalismo, né, que seria um estudo mais aprofundado da Idade Média e dos seus problemas, ele também estava levando em conta, de uma forma como ele mesmo adora semiótica, a existência de que as novas formas de comunicação e de transmissão de imagem estavam criando novas ideias do passado medieval. Então, para mim, a diferença do medievalismo e do neo está justamente que o neo ele necessariamente envolve a existência dessas novas mídias. Ele envolve essa reprodução massiva dos temas, sabe? Então, outra coisa que estourou com o neomedievalismo, Assassin's Creed, que é um jogo que ele também pega de fundo essa mesma temática medievalesca para poder criar um drama ali. Só que aí, ao mesmo tempo, que é o grande problema, se fosse o pano de fundo medieval e o drama, por assim dizer, eu sinceramente não teria tantas opiniões, sabe? Mas a partir do momento que eles tentam criar uma narrativa inserida temporalmente, que traz uma série de preconceitos e que coloca populações que eram próximas umas contra as outras e que, por exemplo, traz as cruzadas como uma coisa que eu não quero nem entrar agora, mas assim, essa exaltação às cruzadas, essa exaltação à luta, essa exaltação ao território, todos esses são conceitos que a gente sabe que são extremamente problemáticos atualmente, mas que eles encontram respaldo no passado medieval para poderem existir. E o neomedievalismo, fazendo essa construção massificada de conteúdo e espalhando isso aos quatro ventos para diversos jogos, para diversos filmes, para diversas séries,
E eu acho que ele acaba consolidando certas ideias que são muito nocivas, sabe? E muitas pessoas podem falar, o neomedievalismo ele pode ser visto com bons olhos. Ele pode, concordo plenamente. De novo, voltando para a parte da história pública. A existência desse tipo de conteúdo é muito interessante. Mas ao mesmo tempo que ela é usada para poder consolidar opiniões extremamente preconceituosas que usam o passado para poder justificar uma parte muito mais considerável do que eu gostaria do discurso de ódio contemporâneo, eu acho que isso faz com que a gente não possa só virar os olhos para o lado e fingir que não está vendo e que não está acontecendo. A gente precisa dedicar nosso tempo minuciosamente, como eu, no caso, né, como uma pessoa que estuda representações e usos do passado medieval já há alguns anos. Isso faz com que nós, desse setor, a gente tenha que observar minuciosamente essas produções para tentar entender por que, que elas estão existindo, o que está levando elas a fazer tanto sucesso e o que, que elas estão incentivando. Porque se a gente parte do princípio também de que essas produções elas não incentivam nada, a gente está errado. Só para finalizar essa parte também, tem um artigo muito interessante do Rory McClellan. A última vez que eu lembro, ele estava na Universidade de St. Andrews. Ele fala justamente sobre como as novas ordens de cavaleiros templários do século XXI, é um artigo que ele escreveu em 2020, importante ressaltar, as novas ordens templárias do século XXI, elas não são baseadas numa historiografia estrita sobre o que foram as ordens do passado. Elas não são baseadas em história de fato, né, na história acadêmica que a gente gosta tanto. Elas são baseadas em filmes. Naquele filme lá do Nicolas Cage, que ele é um cavaleiro templário, os caras estão lá. Tem ordem templária que simplesmente usa temática do Elder Scrolls Oblivion e do Skyrim para poder se basear. E aí, qual que é o problema? Nossa, que engraçado, esses caras eles estão usando uma temática nada a ver para poder recriar ordens do passado. Seria engraçado se eles não tivessem armados ao invés de espadas com rifles de assalto AR-15 e se ao invés de eles ficarem em silêncio, eles não estivessem participando de manifestações contra qualquer coisa progressista que exista no hemisfério norte. Então, para mim, o problema disso, de todo esse neomedievalismo, é justamente esse. A gente pode achar engraçado, a gente pode achar que não afeta nada, mas a existência de várias coisas com essa temática medievalesca, ela é influenciada pelas produções. E se as produções têm uma influência problemática, vão existir coisas sólidas, materiais, que também não vão estar ali fazendo o maior favor pra gente, entendeu? Basicamente, os caras vão buscar nesse. No Brasil, a gente tem visto muito isso, né? Você vai buscar nesse passado medieval uma identidade branca, armamentista, heterossexual, tipo, com a busca realmente de eliminar as minorias, né? Sim. Aí a gente entra até no caso, naquela questão engraçada lá, quando houve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. A representação do Viking. O cara tinha a combinação de vários elementos e ressaltando o nacionalismo, né? E ele vai de encontro, realmente, ao utilizar dessas perspectivas medievais, ao utilizar desses símbolos medievais para afirmar essa situação, né, de uma sociedade branca contra imigrantes, contra toda essa situação, né? Então acho que é bem importante, né? Aí a gente já entra mais para a próxima pergunta, que vai bem de encontro nesse ponto, né? Que eu ia pedir para você descrever um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, tangenciando os estudos aí com o medievalismo, né? Como que durante a sua trajetória acadêmica esse ponto do medievalismo ele vem se apresentando, vem sendo debatido. Acho que tanto do medievalismo como do neomedievalismo também, né? Uma vez que você trabalha nesse âmbito político, né? Sim. Então, minha trajetória acadêmica era um pouco caótica, é importante ressaltar, como a de praticamente todo mundo, mas inicialmente eu comecei pesquisando sobre a antiguidade tardia e sobre a representação dos bárbaros no
Ui, no Henri René Marrou? Acho que foi no Henri, eu não sei pronunciar o Irenê, não sei, enfim, do Henri Marrou, que basicamente nas obras dele ele colocava muita importância, ele dava muita importância aos bárbaros, mas ao mesmo tempo os bárbaros nunca eram responsáveis por nada, sabe? Ele teoricamente revolucionou ao colocar a responsabilidade da antiguidade tardia nos bárbaros, mas ao mesmo tempo eles não estavam em lugar nenhum da obra dele. Aí eu achei isso esquisito e comecei a pesquisar. Só que aí pesquisando, me aprofundando dentro da questão dos bárbaros, né, eu comecei a perceber que existia um discurso um pouco problemático, porque eu estava numa camada bem superficial da coisa, né? Um discurso um pouco problemático que envolvia os bárbaros e que colocava os bárbaros como uma representação para os imigrantes de hoje em dia. Então, o discurso que se achava na internet na época, e você vai continuar achando também, porque isso não mudou, mas era: nós não podemos virar a nova Roma. Nós temos que expulsar os bárbaros daqui, ao invés de chamar eles para dentro do portão para governar com a gente. E isso eu achei muito interessante na época, porque isso já era discutido, né? Mas não tinha um recorte específico dentro das redes sociais. Essa pesquisa ela foi em 2018. E também foi um ano um pouco difícil para o país, né? Foi ano de eleição. E os ânimos estavam especialmente acirrados na época. E aí, como a gente sabe, uma das pautas do atual presidente, né? Existe um certo desprezo pelo outro. E acho que dá para falar isso de forma aberta também. Ele comprou uma pauta estadunidense europeia de não gostamos de imigrantes, saiam imigrantes. Sabe, é um discurso convencional da extrema-direita e da alt-right, né? De, por favor, saiam daqui. Só que aí eu resolvi que eu ia fazer uma análise de até que ponto que existiam pessoas reais, não robôs, importante ressaltar, utilizando a Idade Média como plano de fundo ou como motivo para justificar o preconceito deles em redes sociais. E aí eu escolhi como tema, porque era uma iniciação científica, né, um trabalho curto, eu escolhi o Facebook, aí eu fiz uma análise tanto qualitativa quanto quantitativa do uso de algumas palavras-chave que eu tinha selecionado dentro de discursos de ódio, e em 2 meses eu tive 300 resultados. Sabe? De pessoas diferentes, se a gente for parar para olhar, tinham 190 usuários diferentes dentro da mesma rede, dentro do Facebook, usando, sabe, sarracenos, né? Vamos fazer uma cruzada contra a esquerda, vamos fazer uma cruzada contra os LGBTQIA+. Óbvio que eu estou suavizando os termos, né? Mas inicialmente foi isso. E aí fiz esse trabalho de pesquisa. Enquanto eu fazia ele, eu descobri a existência de um círculo de políticos e governantes e etc, etc, que se autodenominam como tradicionalistas. E esses tradicionalistas, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras aqui, porque é algo bem difícil. Mas esses tradicionalistas, eles acreditam, como o próprio nome já fala, né, que o retorno ao passado através da prática da tradição seria uma das únicas formas de salvação espiritual do mundo. E isso parte de um princípio perennialista, né, que tem suas raízes, mas ele ganhou muita força, especificamente, o momento que esse discurso ele começou a transparecer de forma mais clara, foi na década de 30 para a virada da década de 40, quando um cara, um aristocrata, escritor, filósofo, eu chamo ele só de fascista, Júlio Zévola, ele começou a escrever seus livros. O Júlio Zévola, ele não é o pai do tradicionalismo, mas eu diria com facilidade que ele é o maior autor. E o Évola, ele usa muito o passado medieval para conseguir justificar a guerra espiritual que ele está tentando propor. O Évola, ele é um ultra-racista, ele se define nas suas obras como um ultra-fascista, ele se define nas suas obras como um misógino por natureza, e para ele, a única forma de
salvação espiritual e retorno da humanidade a um ponto de harmonia, que seria baseada na desigualdade, seria na própria Idade Média. Porque a Idade Média seria o único período no qual a desigualdade ela gerava honra e ela gerava poder. Era um discurso, assim, dolorosamente fascista, como tanto ele era conselheiro do Mussolini, sabe? Tipo, um dos conselheiros-chefes do Mussolini. Então, é interessante a gente pensar que existe um flerte do fascismo com a Idade Média. E esse cara, atualmente, ele é minha pesquisa de mestrado. Eu estou trabalhando em cima dos trabalhos dele e eu estou reconstruindo o passado medieval por cima do que ele escreveu para tentar entender a origem desse flerte com a Idade Média e o fascismo dele, né? Mas, por exemplo, tem os nazistas na Távola Redonda, que é um artigo muito doido também, recomendo, e ele fala justamente sobre como todos os nazistas tinham como prática corrente também a utilização de simbologias medievais dentro de tudo que eles faziam. A entrada da SS tinha símbolos medievais, algumas inspirações nas cruzes, inspirações simbólicas, inspirações espirituais. Então, a gente não pode negar que existe esse flerte bizarro, né? E eu tô dedicando meus últimos anos, que não vem sendo um trabalho fácil também, como eu não gosto de falar tanto sobre esses últimos 2 anos, porque eu tô tentando entender eles ainda, né? Porque a pandemia foi um processo meio complexo e esse trabalho de pesquisa também não está sendo fácil, mas eu acho que dá para dizer que esses últimos anos de trajetória são basicamente isso. Estou tentando entender as relações entre o fascismo e o passado medieval. Aí nesse meio tempo a gente escreveu uns capítulos de livro, né? Uns artigos, produção tá sempre aí também. Basicamente a sua é uma boa escolha, né? Chamar você para essa conversa, uma vez que você tem trabalhado de fato tanto com as questões do neomedievalismo, como as questões do medievalismo e a própria história pública, né? Ela entra bem no ponto das construções das narrativas, né? Você passa por todas essas categorias históricas aí com bastante propriedade, né? E é bem interessante, assim, pensar como a Idade Média vem aparecendo nesses discursos, né? Novamente, você vê frequentemente a utilização de palavras cruzada, reconquista, eliminar as minorias, questão da própria ponto da imigração também. Eu acho que são vários pontos que são debatidos, são cobrados, são explorados, que acabam construindo uma Idade Média distópica, né? Uma Idade Média meio que não segue muito padrão, né? Então, eu acredito que seja bem interessante na sua pesquisa pensar esses pontos, uma vez que é o que tem aparecido, né? É o que tá surgindo, principalmente de 2018 aí para frente, né? Você vê os caras utilizando Deus Vult, Deus Vult. E aí, inclusive, você lembrou de um trem importantíssimo que eu não te falei. Grande parte da questão com o próprio Júlio Zévola tem a ver justamente com o fato de que a utilização do Deus Vult de forma pública por um membro do governo veio no dia 1º ou 11 de janeiro, não tenho mais certeza. Foi dia 1º de janeiro. 1º de janeiro, não posso citar o nome da pessoa por questões processuais. Que é importante. Mas, que assim, eu já tô com problemas em relação a isso. Mas essa pessoa, ela falou, Deus Vult é tudo nosso. E qual que é o problema? Esse cara, ele é um dos maiores leitores do Júlio Zévola no país. Eu diria que, inclusive, foi uma das pessoas que popularizou o conceito da guerra espiritual no debate público que envolve a extrema-direita, ou essa alt-right brasileira. E não somente esse cara, fazia, né, porque já morreu, o curso do Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho, ele foi um dos grandes tradutores do tradicionalismo para o Brasil.
nos últimos 25 anos. De novo, agora ele está morto, não vai traduzir mais. Mas é interessante a gente pensar esse vínculo no qual o cara que era o ideólogo do governo mais atual, né? Ele também ser o tradutor das obras do tradicionalismo e, ao mesmo tempo, começa a surgir no Brasil, que foi um país que, porra, a gente não tem tradição medieval nenhuma. Sabe, o máximo que a gente vai conseguir arranjar é um link que envolve ali uma herança portuguesa ou europeia mal arranjada, em grande parte dos casos, com a nossa existência recente para tentar justificar um vínculo medieval, etc, etc. Mas a gente não tem nada a ver. E depois começou a surgir muito isso do Deus Vult, como você disse mesmo. Começou a surgir muito o discurso da cruzada. Na época do começo da pandemia, tinha gente vestida de cavaleiro templário na rua, contra a vacina, porque eles estavam fazendo a cruzada pelo bem e contra o governo do mal que estava tentando segurar a liberdade deles. Então, essa estética medievalesca, pelo menos, ela ganhou muita força depois de 2018. E é importante a gente pensar nesses vínculos entre o governo, entre a discussão pública e o surgimento do passado medieval da forma, não que ele era, mas sim que ele era, mas sim da qual ela passou a ser representada para poder atender a interesses políticos específicos. Que essa é outra questão do neomedievalismo também. O passado medieval ele se molda para poder atender a certas políticas, sabe? Que basicamente é aquela, né? Até entra na questão da minha pesquisa, ao pensar lá como que a Reconquista, a historiografia sobre a Reconquista se desenvolveu no período do Franco. Sim. Uma vez que você tem essa ideia de cruzadas, ela sempre existiu, né? O cara coloca, assim como foi feito lá na Idade Média, a gente deve fazer novamente, aquela perspectiva de a luta do bem contra o mal, do cristão contra o não cristão, e acaba entrando nos aspectos bastante problemáticos, né? É só a gente ler os textos sobre as próprias cruzadas que a gente vai ver que não é bem assim, né? Você tem toda uma elaboração para a guerra, tem todo um aspecto de alianças, em alguns momentos tiveram guerras até entre cristãos mesmo, né? Tipo, então é um cenário bem mais complexo do que propriamente essa ideia da luta do bem contra o mal, do Deus Vult, que vamos reconquistar tudo novamente, que as coisas, que o lugar do cristão é aqui, e os cristãos são a maioria, então eles têm o direito de a tradição expandir. judaico-cristã ocidental, sabe? Exatamente. Essa Tipo, coisa. a gente é a maioria, então, consequentemente, a gente tem o direito de bater e diminuir as minorias, ou até mesmo extinguir essas minorias, né? Exato. Então, é um cenário bastante interessante de se pensar, de se buscar compreender, né? Sim, total. Aí, passando já para a última pergunta, né? Acho que estou num tempo legal. Nesse sentido, assim, de tudo que a gente apresentou nessa conversa, né? Eu gostaria que você comentasse se é possível pensar uma história pública tendo como escopo a Idade Média, né? Embora eu acho que todas as perguntas tangenciam essa questão, mas Sim. é importante pontuar. Acho que sim. Para os estudos medievais especificamente falando, eu acho que tem muito potencial se a gente para analisar a história pública dentro da lógica da divulgação científica, sabe? Porque eu acho que um dos primeiros passos para a desconstrução e reconstrução da narrativa sobre o passado medieval que é proposta pelo neomedievalismo, ela vem justamente dos próprios estudos medievais. Ela vem da necessidade de quem está atrás da mídia, que no caso são os profissionais da história, sabe? Produzirem narrativas que, ao mesmo tempo que sejam historiograficamente plausíveis, também sejam de consumo ok. E de consumo ok eu digo no sentido de serem fáceis de serem compreendidas, de trazerem pontos de forma clara, de
de não serem extremamente complexas simplesmente por serem complexas, porque existe uma estética da complexidade dentro da academia que a gente está familiarizado, que é quanto de mais difícil leitura seu texto, supostamente mais acadêmico está tentando ser. Só que eu acho que o que é interessante para os estudos medievais seria justamente o oposto, que é tentar fazer um texto claro, tentar fazer um texto limpo, mas que ainda assim tem um conteúdo que é muito interessante, que é muito válido e que está historiograficamente interessante, sabe? Então, por exemplo, dentro das áreas dos Cavaleiros Templários, né, que eu me afundei mais nos últimos anos, é interessante pensar justamente sobre como que uma parte considerável dessas narrativas que envolvem as cruzadas e que envolvem os templários, que atualmente carregam um discurso muito problemático, um discurso bem nacionalista e preconceituoso, quanto que essas narrativas elas poderiam passar por um processo de mudança a longo prazo, é claro, nada na história é a curto prazo, sempre a longo prazo, mas como que elas poderiam passar por esse processo de mudança a longo prazo se existissem narrativas sobre esse passado que evidenciassem justamente que as coisas não eram bem assim, como é colocado. As cruzadas não eram essa guerra sangrenta entre o Ocidente e o Oriente. As cruzadas não eram sangue e honra, não eram o reino dos céus contra o reino do inferno, sabe? É evidenciar que as relações eram mais pacíficas, é evidenciar que existiam relações econômicas, que existiam relações internacionais, que existia ética, que existiam valores, que existiam leis, e que o mundo medieval não era essa barbaridade surrenda, absurda que todo mundo, não que todo mundo, né, mas que grande parte das pessoas que não estudam sobre o tema talvez imaginem. O passado medieval ele era um período que tinha muito mais lei do que a gente é capaz de imaginar. É um período que tinha relações muito mais complexas do que são colocadas normalmente. Então eu acho que cabe a esses estudos medievais justamente criar produções que consigam atender a essas demandas para poder se encaixar dentro da história pública, sabe? Ou para que a história pública se encaixe dentro delas também. Mas eu acho que toda produção de história, toda produção historiográfica, ela precisa atender a uma função social. E essa é uma opinião exclusivamente minha. Eu acho importante ressaltar, sabe? Basicamente seria aquela ideia, né? A história pública ela é fundamental uma vez que ela vai chegar ao grande público, vai se posicionar ao grande público, e, tipo, os historiadores não ocuparam esses espaços, consequentemente, a gente começa a ter essas obras de pseudo-história ocupando o espaço que era dos historiadores, né? Aí você Aham, vai ver lá o cara, igual, tipo, Aventuras na História, né? O seu professor de história mente ao falar que os espanhóis foram os primeiros a chegar na América, na verdade foram os vikings. E, aham, tipo, são discussões que os historiadores acabam não se intrometendo, outros profissionais de outras áreas aí, escritores, jornalistas, enfim, vão acabar ocupando, né? Então acaba uhum, sendo preponderante aí o estudo de história pública e não só na área de história medieval, né? De aham, tipo pensar como a história mesmo pode chegar ao grande público. Talvez seja um problema dos historiadores em escrever, em buscar escrever difícil, ou buscar fazer textos muito, muito complexos, muitas vezes em vários idiomas ou utilização de várias documentações, que acaba que o grande público não se interessa, né? Enquanto isso, no outro lado, a gente tem jornalistas que fazem texto de fácil acesso, que acaba sendo consumido e a maioria da população acaba tomando isso como verdade absoluta, né? Como aham, estrutura da verdade, né? E isso reflete até mesmo no ensino. Essas questões passam a ser reproduzidas e as pessoas vão crescer gerações que acabam
tomando aquilo como norte, como verdade, como cerne da história, né? Sim. Sim. É isso. Então, acho Difícil. que basicamente é isso. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Essa era a última pergunta. Muito obrigado pela participação. A Eu que UFSC agradeço. agradece. O Meridiano também fica muito satisfeito da sua participação. Aí a gente vai ver como que você vai colocar isso no YouTube, se isso vai ser só divulgado somente na aula, né? Uhum. Mas eu gostaria de agradecer novamente, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência de ter se disponibilizado o tempo aí para a gente tá tendo esse bate-papo e tá gravando essa entrevista. Não, eu que agradeço demais. Precisando de qualquer coisa, é só chamar, que nem fala aqui, né? Só chamar. A gente já fez bastante trabalhos juntos, eu acho que é importante Sim. esse intercâmbio entre as universidades e pensar os textos, as discussões, as próprias reflexões sobre as pesquisas, né? Acredito ser muito interessante não dedicar somente à pesquisa especificamente com que você trabalha, tentar conversar com outros colegas, com outras pessoas de outras áreas também. Isso eu acho que talvez até entrando nas perguntas novamente, né, Uhum. seria uma forma de a gente conseguir atingir esse grande público, né, ou pensar essas possibilidades nesse aspecto. Sim. Mas é isso. Ent- Pode terminar a gravação.